Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje, então, nós vamos trabalhar com o tema Operações com números decimais. Então, acompanha comigo na tela. Bora lá! Primeiro, vamos começar com a adição e subtração de números racionais na sua forma decimal. Então, pessoal, para adicionar ou subtrair números racionais na sua forma decimal, nós devemos, então, alinhá-los, ou seja, nós vamos colocar aí um abaixo do outro, de forma que as suas vírgulas fiquem uma debaixo da outra. Em seguida, então, nós podemos calcular a soma ou a diferença, que é a subtração. Então, pessoal, essa é a única regra. Para a gente somar números com vírgula ou subtrair, basta você colocar, então, vírgula embaixo de vírgula. E aí, não tem erro, você vai conseguir, então, fazer a sua adição e subtração com números racionais decimais. Tranquilo? Então, vamos continuar analisando aí. Veja, então, um exemplo. Vamos ajudar, então, a Moema a solucionar o problema a seguir. Hoje eu ganhei R$ 4,25 da minha mãe e depois meu pai me deu mais R$ 10,50. Quanto que eu tenho agora? Então, vamos escrever esses números com vírgula embaixo de vírgula. Então, vejam, vai ficar 10,50 mais 4,25, portanto, 14,75. Por quê? Eu faço, ó, 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7, 0 mais 4, 4 e desço 1. Então, R$ 14,75. É esse o valor que a Moema terá. Então, pessoal, não tem segredo, né? Para a gente somar números decimais, né, que são os nossos números racionais com vírgula, basta então você colocar vírgula embaixo de vírgula e fazer a sua soma tranquilamente, ok? Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Agora eu vou analisar com vocês um pouco da multiplicação e divisão de números racionais decimais. Começando, então, com a nossa multiplicação. Bora lá! Multiplicação com números racionais na forma decimal. Para multiplicar, então, números decimais, nós podemos inicialmente desconsiderar a vírgula e realizar os cálculos normalmente. Porém, ao terminar de calcular, devemos observar, ou seja, contar a quantidade de algarismos existentes após a vírgula, tanto do multiplicando quanto do multiplicador. Ao final, nós devemos então considerar essa mesma quantidade de algarismos para marcar a vírgula no resultado da multiplicação. Então é isso, né, pessoal? Para a gente multiplicar números decimais, que são os nossos números com vírgula, você vai desconsiderar a vírgula, vai multiplicar normalmente como a gente multiplica os números naturais e em seguida, no resultado final, é que você vai acrescentar a sua vírgula. Como? Você vai contar, então, a quantidade de casas que tem após a vírgula dos dois números que você está multiplicando, tá? Tanto do multiplicando quanto do multiplicador, beleza? Então, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Então, trouxe um exemplo. Em uma padaria são vendidas tortas em pedaços no valor de R$ 6,50 cada um. Sabendo que essa torta é composta por 8 pedaços, qual será então o valor total dessa torta? O que a gente vai fazer para responder? A gente vai pegar esses 6,50 e multiplicar pelos 8 pedaços, certo? Então, realizando a multiplicação de 6,50 por 8, nós temos que 8 não possui nenhuma casa decimal. Mas o 6,50 possui, que são duas. Então, eu sei que a minha resposta, o meu produto, ele vai ter duas casas decimais, ou seja, duas casas após a vírgula. Assim, a gente faz a multiplicação como se não existisse a vírgula. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Então, vai 4. 8 vezes 6 é 48. 48 mais 4, 52. E aí, eu venho aqui e conto, ó, duas casas após a vírgula e acrescento a minha vírgula. Então, quer dizer que R$ 6,50 por 8, que são os 8 pedaços da torta, é igual a R$ 52. Ou seja, a minha torta, então, ela vai custar um total, né, de R$ 52.
Tranquilo, né? Então, multiplicação, você multiplica como se não existisse vírgula e coloca a sua vírgula no final, na resposta final, contando a quantidade de casas após a vírgula. Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos continuar. Vamos então para a divisão. Então, na divisão de números racionais na forma decimal, para a gente resolver essa divisão de números decimais, nós devemos eliminar a vírgula. Mas para fazer isso, ou seja, para isso acontecer, para eliminar a vírgula, existe uma condição muito importante. Qual que é essa condição? A vírgula ela só poderá ser eliminada quando os dois termos, tanto o dividendo quanto o divisor, eles tiverem, né, a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. O que ele está dizendo? Que não tem como eu fazer a nossa operação de divisão com esses números com a vírgula. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar essa vírgula. Como é que eu posso eliminar essa vírgula? Quando a quantidade de casas após a vírgula, tanto do divisor quanto do dividendo, forem iguais. Por exemplo, quando eu tiver 50,50 dividido por 2,50. Vejam que tanto o dividendo quanto o divisor, eles têm a mesma quantidade de casas após a vírgula, que são 2. Então, eu posso tirar essa vírgula e dividir normalmente. E se essa quantidade de casas não estiver igual, aí eu vou ter que igualar, beleza? Mas aí eu vou explicando para vocês como é que a gente vai fazer isso, combinado? Então, bora lá. Se isso, então, não acontecer, ou seja, se os dois termos não tiverem a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, então nós vamos fazer com que fiquem iguais. E para isso, a gente vai completar com 0. A quantidade de algarismos após a vírgula no número que possuir a menor quantidade de números decimais. Fazendo, então, com que os dois termos, eles fiquem com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula. Vejam então, vou trazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Fui à padaria, comprei 5 rosquinhas e paguei R$ 12,50 no total. Quero saber então quanto que custou cada rosquinha. Para isso então, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Uma divisão de R$ 12,50 por 5. Certo. Primeiramente, então, nós vamos reescrever o nosso divisor 5 de forma que a quantidade de algarismos de sua parte decimal fique igual à parte decimal do dividendo, que é 12,50. O que eu vou fazer, então? Eu vou acrescentar a quantidade de casas. São 2 casas, você vem aqui e acrescenta vírgula e 2 zeros. As casas estão iguais? Sim, agora aqui tem 2 casas e aqui também. Então, a gente consegue agora realizar a nossa divisão sem a vírgula. Então, você vai tirar a vírgula, vai sobrar que número? 1.250 dividido por 50. Começa, então, dividindo aí por 2, porque 2 vezes 50 é 100. E aí, vai sobrar resto 25. Portanto, a gente pode continuar dividindo esse número, né? Como é que a gente vai continuar dividindo? 25 não é suficiente para a gente dividir por 50. Então, você vai acrescentar um 0, formando o número 250. E quando você acrescentar um 0 no seu resto, você vai acrescentar uma vírgula na sua resposta. E aí, você continua a divisão. Então, fica 2, e aí, eu coloco 5, porque eu sei que 5 vezes 50 é 250, e aí eu tenho uma divisão exata com resto 0. Ou seja, aquele nosso resultado da divisão dos 12,50 por 5 vai ser igual a R$ 2,50 cada um. Tranquilo, pessoal? Então, na aula de hoje, nós trabalhamos com as operações com números decimais, que são os nossos números com vírgula. Vocês só devem lembrar das regrinhas, né? Para adição e subtração, você vai usar vírgula debaixo de vírgula. Para multiplicação, você vai eliminar a vírgula, vai tirar a vírgula como se não existisse, né? Vai realizar a sua operação de multiplicação e vai colocar essa vírgula no seu resultado final, contando a quantidade de casas após a vírgula. E para a divisão, você tem que igualar a quantidade de casas após a vírgula para realizar a operação. Se não tiver igual, você vai igualar por meio de acréscimos de casas, que são os zeros. Tranquilo? Depois que você igualou, você tira a vírgula e faz a sua divisão normalmente. Só deve lembrar que quando não der mais para dividir o seu resto, você pode acrescentar um 0 nele e uma vírgula na sua resposta.
É isso. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!